É a história de um cara que se perdeu no Oceano Pacífico. Ele tava com um aviãozinho, desses aviãozinhos que fazem Teco-teco. pulverização de lavoura. Que é pequenininho. Sabe? Uhum. É pequenininho, monomotor. Alguém na Austrália comprou esses aviões da Califórnia. E ele tinha que levar, né? Atravessou o Oceano Pacífico inteiro. Naquele aviãozinho? Naquele aviãozinho. Cê é louco. Pra entregar lá. Esse cara tava no juízo perfeito? Tava, ia ganhar uma grana pra levar esses aviões lá. Então ele fazia etapa de 8 horas de voo num negocinho desse tamanho, sentado lá. E aí, na penúltima etapa, ele tava decolando ele em um ala, né? Eles sempre voavam em dois. Né? Qualquer problema, um tá sabendo socorre do o outro ali, né? Porque se caiu no mar, bicho, aí até achar é que nem uma lei. E aí o outro já tá com a posição ali. E aí na decolagem o amigo sofreu um acidente. E aí ele volta, pousa, e aí não aconteceu nada com o amigo, né? E aí o amigo fala, não, vai embora você, porque senão a gente vai perder o dinheiro, a gente tem que entregar esses aviões lá. Pelo menos entrega um, a gente ganha metade do dinheiro. E aí ele resolveu ir sozinho. E essa navegação que é feita em cima do mar, com um avião pequeno assim, você navega como se fosse um barco. Ou você usa um sextante para se mover pelas estrelas, ou você vai fazendo cálculo de vento, para onde o vento está jogando teu avião, eu tenho que chegar em tal ponto a tal hora, se eu não chegar... E no mar é muito difícil, cara. Então ele pegou muito vento de frente assim, e ele chegou num ponto em que ele estava com um instrumento adaptado que teria que apontar para uma ilha qualquer. E aí ele chegou naquele ponto lá e o negócio começou a apontar para um lugar qualquer. Aí ele foi naquela direção, mas o instrumento estava apontando para o lugar errado, era um lugar nenhum. E ele chegou lá e não tinha nada. E aí ele viu que qualquer frequência que ele colocasse, a antena apontava para o mesmo lugar. Então, falou, ferrou. Ferrou. Tô no meio do oceano, não sei onde eu tô. E aí ele entra... Existem rádios em avião, que o rádio você conversa com outro piloto usando uma determinada frequência, que é uma distância assim de 200 milhas, dá 300 e poucos quilômetros. Existe um rádio de ondas curtas, que esse você fala muito longe. Então ele fez um anúncio no rádio de ondas curtas, falando, ó, eu não sei onde eu tô perdido no meio do oceano e eu achei que eu tava indo para Auckland, na Nova Zelândia, mas não vejo nada. E aí um piloto ouviu ele transmitindo isso no rádio, um piloto de DC-10 que tinha decolado da Nova Zelândia, e aí ele resolveu ajudar. DC-10 é o que? Um avião grandão? É um avião grandão. E aí o piloto falou com os colegas dele, pô, vamos ajudar a procurar esse cara aí. Aí vou falar com os passageiros também. E ele tinha saído com mais combustível do que era necessário para fazer aquela rota da Nova Zelândia. Acho que ele estava indo para a Austrália também, para Sydney. E aí, quando ele falou para os passageiros, ó, tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar. E aí os passageiros falaram, beleza, vamos nessa. Aí foi cada um para a janela, ficou olhando pela janela, ver se achava o cara. Como é que você acha um aviãozinho desse tamanho, agulha no palheiro no meio do oceano? E aí o método que o cara usou é fantástico. Primeiro ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim, ó, não voa mais para lugar nenhum, fica fazendo aí voando em círculo. O cara já tá há mais de 8 horas voando. Ele falou, pô, se eu voar em círculo assim, ele queria ir para qualquer lugar assim, para ver se encontrava alguma coisa. Aí, como é que você convence uma pessoa? Não, fica voando em círculo aí que eu vou te encontrar. Que eu vou achar, no meio do oceano. E aí esse cara falou, bom, eu preciso saber se ele tá a norte ou a sul da gente, ou a leste ou oeste. E aí ele pediu pro cara assim, ó, pega o seu avião e aponta em direção ao sol. Aí o piloto apontou em direção ao sol, e ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também. Ele falou, põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol. E aí o cara botou a mão assim e contou 4 dedos. E ele contou menos dedos do que o cara. E aí ele falou, bom, então eu já sei que o cara tá a sudoeste da gente. Porque a Terra não é plana. É redonda. E então, dependendo da latitude que você tá e da altitude, vai ter uma distância do Sol em relação ao horizonte. Porque
O sol não se põe ao mesmo tempo em todos os lugares. Uhum. Então, se falta mais tempo para ele se pôr em algum lugar, então você sabe se aquele tá a leste ou oeste de você, ou se tá a norte ou sul. E aí ele falou, esse cara tá pra cá, mas eu não sei ainda se tá mais pra esquerda ou mais pra direita. E ele virou o avião naquele sentido, e aí foi chamando pelo rádio, que só dá pra ouvir quando tá mais perto, que seria essas 200 milhas aí. Aí tem uma hora que esse rádio funciona. Aí o cara responde por esse rádio. Aí ele marcou um ponto no mapa, assim, bom, aqui eu sei que eu tô a 200 milhas de algum lugar. E aí ele voou mais 200 milhas pra cá, até a hora que ele perdeu a comunicação. Perdi. Aí ele marcou mais um ponto. Aí ele virou o avião pra cá, e aí marcou um terceiro ponto. Aí tirou a mediatriz desses 3 pontos e falou, esse avião tá mais ou menos por aqui. E ele virou o avião dele pra lá, e deu 4 horas e pouco de busca. E o piloto já tava desistindo, assim, falou, pô, depois de 8 horas com aquele barulho, sem poder se mexer dentro de um assento daquele tamanho, o cara já ia desistir. Chegou uma hora que ele desiste da vida, assim, fala, vou pousar na água mesmo. Se encontrar, encontrou, se não encontrar, não encontrou. Mas a conversa desse piloto com ele consegue manter o carinha voando. E depois entra mais um ponto, assim, né? Ele pede pro piloto dar exatamente a hora que ele tá vendo no relógio dele. Aí ele vê a hora que ele tá vendo no avião dele e vê a hora que tem uma ilha lá perto, qual a hora que aquela ilha tem. E aí ele calcula pelo tempo de pôr do sol, mais ou menos a posição que o cara tá, e pede para uns navios irem para aquele lugar. E aí o cara tem uma hora que o aviãozinho avista umas luzes e fala, puta, achei uma ilha. E ele vai naquela direção, mas não era uma ilha, era um navio. E aí, como ele passou em cima do navio, aí o navio sabe a posição que ele tá. E aí ele deu a posição, aí o DC-10 veio, e aí guiou esse aviãozinho até o aeroporto lá. Quando o cara pousou, acho que era mais de 16 horas de voo já. Nossa! Ele pousou, acabou o combustível, o motor apagou.